Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, esse que vos fala, irmão Leonardo Santana, quero deixar uma palavra para a nossa meditação. 1 Coríntios, carta de Paulo aos crentes em Corinto, capítulo de número 11, versículo de número 31, é um texto extremamente conhecido. Diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Querido, o texto que ora nós acabamos de ler é uma palavra extremamente conhecida. Paulo está tratando sobre assuntos concernentes à Santa Ceia do Senhor. E me chama a atenção que Paulo vai pedir aos crentes, no versículo 28, que façam um exame de si mesmo para saber se era digno de comer do pão e beber do cálice. E no versículo de número 31, ele fala sobre a necessidade de nos examinarmos a nós, para que nós não venhamos ser julgados. E no versículo 32, ele diz, condenados com o mundo pelo Senhor. Bom, baseado nesses argumentos, eu quero falar que, infelizmente, muitas pessoas têm pregado por aí de forma irresponsável que o crente tem que ter convicção da sua salvação, como se apenas o ato de eu crer, de eu declarar que eu estou salvo, fosse me trazer a salvação. Contudo, na verdade, a convicção que o crente deve ter acerca da sua salvação deve partir de um autoexame que ele faz de si, de sua vida, não só daquilo que ele declara ser, mas daquilo que ele faz. Evangelho não é aquilo que se fala, evangelho é aquilo que se faz. Então, ele não apenas deve declarar a sua salvação, mas viver de forma digna de um salvo. E uma vez que nós vamos nos analisar, nós vamos então encontrar características internas e externas que vão dizer se estamos ou não prontos para provar a salvação do Senhor. Se a trombeta tocar nesse exato momento, eu vou ou não ser salvo. Eu separei 4 pontos internos e 4 pontos externos para falar nesse vídeo sobre quem deve ter realmente convicção da sua salvação. Primeiro ponto, deve ter convicção da sua salvação aquele que tem amor pela palavra de Deus. Salmo de número 119, versículo de número 97, diz assim. Salmo 119, versículo 97, diz assim: ó quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo o dia. Então, quem é aquele que pode, qual característica interna tem aquele que pode, de fato, se considerar convicto de sua salvação? Em primeiro lugar, é aquele que ama a palavra, que medita nela de dia e de noite e que também, principalmente, a põe em prática. Segunda característica interna de quem pode ter convicção da sua salvação é que ele ama o seu próximo. 1 João, capítulo de número 3, versículo 14. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 14. É um texto maravilhoso. E a palavra do Senhor nos diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem não ama seu irmão, que não tem amor ao próximo, que não procura fazer o bem ao próximo, este ainda não pode ter convicção de sua salvação. É necessário que, ao se examinar, se encontre em você amor a Deus acima de tudo e amor ao seu próximo, para que então você possa se considerar alguém convicto de sua salvação. Em terceiro lugar, deve ter convicção da sua salvação aquele que não tem amizade com o mundo, aquele que não ama o mundo, aquele que se separa do mundo. A Bíblia Sagrada nos adverte em Tiago, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras,
Não sabeis que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ou há de agradar o mundo ou a Deus, ou vamos ser amigos do mundo ou vamos ser amigos de Deus. Também em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, o texto sagrado diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, aquele que tem convicção da sua salvação é aquele que o mundo não lhe atrai. O mundo com suas tentações, o mundo com seu pecado, o mundo com sua filosofia não o atrai, porque a sua mente, o seu consciente, o seu subconsciente está recheado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela glória de Deus. E, em quarto e último ponto, interno, aquele que tem amor, ou melhor, aquele que pode ter convicção da sua salvação, é aquele que é humilde. Filipenses, texto maravilhoso, Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Cristo foi humilde, Cristo viveu em humildade, e aquele que quer ter convicção da sua salvação deve viver em semelhante humildade. E quais são, Leonardo, os aspectos externos, os pontos externos daquele que pode ter convicção da sua salvação? Primeiro, ele faz o bem a todos. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, aquele que pode ter convicção da sua salvação é aquele que pratica o bem para todos. Ele pratica o bem principalmente, como diz o texto, para aqueles que são seus irmãos na fé, para aqueles que vivem em comum a filosofia de fé, que vivem a mesma fé cristã, que professam a mesma fé cristã, e aquele que também faz o bem às pessoas ao seu redor, quer seja ele evangélico, quer seja ele não, quer seja ele da linha pentecostal clássica, quer seja ele neopentecostal, reformado, luterano, seja lá qual for a sua linha, ou mesmo que não professe a fé cristã, ele faz o bem a todos. Ainda aquele que deve ter convicção da sua salvação é aquele que permanece na doutrina apostólica, na doutrina que Cristo deu aos seus apóstolos, Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Olha que texto maravilhoso que a palavra de Deus nos oferece. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, aquele que deve ter convicção da sua salvação é aquele que guarda a sã doutrina, é aquele que pratica a sã doutrina. Esse é aquele que pode estar convicto, completamente consciente da sua salvação. Em quarto ponto, aquele que pode ter convicção da sua salvação é aquele que anda no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. É aquele que anda no Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aquele que pode ter convicção da sua salvação, aquele que pode crer que está pronto para o arrebatamento, é aquele que ele anda no Espírito, ele não anda nas obras da carne, ele anda no Espírito e é manifesto, é praticado no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas ações em geral, é manifestável, é visível, é o fruto do Espírito. Mansidão, amor, temperança, felicidade, paz, bondade. É visível na sua vida diária, nas suas práticas diárias, o fruto do Espírito, pois ele anda no Espírito, ele vive em comunhão com Deus. E em última análise, aquele que deve ter convicção da sua salvação é aquele que, pelo conjunto de obras,
tanto internas quanto externas, ele serve de luz para o mundo. A sua prática de fé, a sua fidelidade à palavra, o seu amor, a sua vida de comunhão com Deus é visível diante dos olhos daqueles que não servem ao Senhor, e esse crente ele passa a servir para este mundo como uma luz para o mundo, como um testemunho do que é servir a Deus, de como deve ser um caráter cristão. Mateus capítulo 5, versículo de número 16, nos diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, querido, não basta simplesmente crer na salvação. A salvação do crente ela é evidenciada através de atributos internos e de práticas externas da nossa fé. A graça foi manifestada a todos e ela nos ensina a viver de forma digna do Evangelho. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, é claro, parafraseando o texto. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a sua vida e toda a sua família, e se essa mensagem lhe edificou, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe.